no contato com o Bob Dylan, aprenderam isso, aprenderam Sim, que a música, a canção de 3 minutos, não tinha que ser necessariamente apenas para fazer cócegas aos ouvidos, né? Que poderia ser algo mais. E o Paul Sim, basta ver esta canção que eu escolhi, fala como só ele poderia falar, que é da dificuldade do amor. Sim, Não é? é. Mesmo quando há o encontro, há outros desencontros, não é? Sim. Agora, podia sugerir outra música? Sugeriria sempre do Cohen, não é? Eventualmente. Uma outra do Bob, ou uma do Bob Dylan? Não, também poderia sugerir, se calhar, como somos portugueses, o Sérgio Godinho. Ok. Ok, também pode ser. Ou Também é uma Jorge boa. Palma. Sim, ok. Jorge Palma também. Ok, obrigada. O David escolheu Toutes les matins du monde, que é um filme francês de um senhor que se chama Alain Corneau, em 1991, portanto que saiu em 1991, que toda esta história do senhor Marin Marais e do Monsieur de Sainte-Colombe foi tirada de um livro homónimo de Pascal Quignard. Marin Marais fait sa leçon. Qu'il s'assoie. C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. C'était moi. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi. Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. Attendez, père, attends. Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. Oh, c'est bien, père. C'est très bien. Qu'en dites-vous? Revenez dans un mois. Je vous dirai alors si vous avez assez de valeur pour que je vous compte au nombre de mes élèves. Austérité. Il n'était qu'austérité et colère. Quer nos dizer, portanto, eu já disse mais ou menos, portanto, que é mais ou menos um retrato desta vida do violoncelista ou de viola de gamba Marin Marais, mas pode-nos fazer um bocadinho a sinopse do filme, por favor? Está bem. Havia esse senhor que era... Tenho dificuldade na pronúncia, mas pronto, o Marin Marais, não é? Sim. Que era o mestre e que já estava retirado de alguma forma. Não, o Sainte-Colombe. Sainte-Colombe, já estava retirado. Monsieur de Sainte-Colombe, sim. E recebe a visita, portanto, de um aprendiz né, que queria aprender com ele. Exato. Inicialmente é recusado. Depois, até influenciado, se calhar, pelos olhares trocados entre ele e uma das filhas. A mais velha, Madeleine. Ele acabou por... Mas a mensagem do mestre era sempre esta. A música não foi feita para agradar. A música não foi feita para os palácios. A música é uma outra coisa, né? Tem uma outra dimensão. Que não Lá estamos outra vez na arte, não é? Já estamos outra vez, daqui não fugimos. Né? Aquela frase inicial que a Elisa... Bom, mais cedo ou mais tarde, agora assim do momento, estou com uma falha na memória, o aprendiz atinge uma determinada aprendizagem, retira-se
Ele vai fazer um percurso numa corte francesa de Luís XIV, se não me engano. Século XVII, sim. Entretanto, uma das filhas ficou grávida, a mulher ficou grávida, depois há ali uma história. Bom, mas a história não me interessa muito. O que me interessou muito no filme foi esta ligação, este ensinamento do mestre em relação à música. O que é que deve ser a música? Uma das coisas curiosas no filme é quando ele constrói uma cabana, né, retirada na sua quinta, isolada, longe da família, da vida habitual, cotidiana, e é lá que, acompanhado por um copo de vinho e acompanhado pelo seu instrumento, toca. Toca e toca só para si, né? Não toca para um público. Sim. Quando muito, tal é, digamos, a capacidade de transformação da música, que ele, em determinadas noites, consegue visualizar, tem uma alucinação, consegue visualizar a mulher. Sim, sim. Não é? E são momentos terríveis, não é? São momentos de uma beleza terrível, magoada, ferida. Mas eu, ao ver aquele filme, percebi, é isto que deve ser a música, é isto que... Mais tarde, já mais entrado na idade, o aprendiz... Sim. Marin Marais. Resolve por qualquer motivo, já não sei o quê. Acho que foi uma chamada da ex-namorada, entretanto adoeceu. Sim, já não me recordo muito bem da história, não é? Como ficou. A irmã, a Antoinette, foi Mas a parte final do filme é a tentativa, é o esforço desse cortesão, exatamente, em tentar ouvir o mestre. Onde é que está o mestre? E mais ou menos, né, contam que o mestre se retira à noite para aquele pavilhão, para aquela casa em madeira, e ele tenta aproximar-se da escuridão da noite. E o modo como ele se aproxima, o modo como durante dias e noites, lembra-se do filme? Sim. Dias e noites ele tenta essa aproximação e fica ali horas a ouvir o mestre, recolhido em si mesmo. Penso que é a grande mensagem do filme. Sim, é um bocado impressionante essa posição do mestre. Portanto, o filme começa com um flashback do Marin Marais, que, como disse, ele acaba por ser o maestro, digamos, da orquestra da corte, e é muito elogiado e pronto, conseguiu uma vida de êxito, tudo ao contrário daquilo que o Monsieur de Sainte-Colombe queria, não é? Porque ele afastou-se. Eu penso que ele também se afastou. Para já ele não queria essa fama, a fama ou digamos até a aridez da vida da corte não era com ele, porque aquilo para ele não era arte, era só pavonearem-se à frente do rei e fazerem principalmente aquilo que o rei queria que eles fizessem. Portanto, como agora fazem muitos intérpretes que se sujeitam às marcas e quem os patrocina e fazem às vezes coisas que são contra eles próprios, contra aquilo que eles sentem que será a música e tal. Ele não se deixou dominar por isso e, portanto, afastou-se, também porque penso que será também por aquela acidente ou por aquele desgosto que ele teve quando a mulher morreu. Ele tinha, de facto, uma grande dedicação e um grande amor pela mulher e, a partir desse momento, ele depreende-se com aquelas duas crianças, que eram crianças na altura, sem a mulher, e uma das coisas que ele também, por exemplo, diz às filhas, porque ele depois, a música tornou-se uma obsessão e penso que será essa também uma das mensagens, é que a arte dele era o veículo para se ultrapassar, como diz a Simone de Beauvoir, era para chegar eventualmente à transcendência ou para chegar nessas noites em que ele tinha as tais alucinações, para chegar
à mulher, aquele amor dela, esquecendo as garotas, não é? E uma das afirmações que ele faz e que me deixa assim um bocadinho a abanar é que eu amo-vos e isto é suficiente. Ele trata mal as miúdas, ele esquece-as, ela, principalmente a mais nova, que é assim a mais obstinada, a Toinette, a Madeleine não, faz aquilo que o pai diz e segue tudo, e portanto ele ensinou, ele também lhe deu uma educação musical enorme, porque ele foi também um inovador. Ele, nessa viola de gamba, ele pôs-lhe mais uma corda, tinha uma maneira de tocar completamente diferente dos outros, e inclusivamente o Marin Marais diz que era a única pessoa que conseguia que com o instrumento ele reproduzir todas as inflexões da voz humana, o que é uma coisa num instrumento como aquele não é assim muito simples, não é? E todas as obras que ele compôs é tudo assim muito o pranto, a dor, não são obras assim muito ligeiras nem nada disso. Principalmente a Toinette, como eu estava a dizer, que era uma miúda por de ser requieta, ele, para a castigar, punha na cave e não lhe dava comida durante aquele tempo e esquecia-se dela, porque ele estava absorto pela música. E depois... A Elisa viu a história há pouco tempo. Vi há pouco tempo, sim. Eu não, vi há muito tempo, há muitos anos, ele saiu há muito tempo. Não é? Sim, ele saiu em 91. Ele nunca saiu em DVD, curiosamente. Pois eu não encontrei também. Não há em DVD. Há algumas passagens no YouTube. Sim, exatamente. Né? E então, eu às vezes vou, né, recordar essas passagens, mas ver o filme de novo, do princípio ao fim, nunca mais o vi. Mas vale. Nunca me esqueci desse filme, apesar de tantos outros. E depois ele é também uma pessoa colérica e, portanto, quando tinha aqueles acessos de cólera, principalmente a Madeleine, que era assim a mais... a outra, a Toinette, sempre queria também impressionar e fazia coisas para o pai notar que ela ali está, portanto, puxando os registros de chamar-lhe a atenção pela negativa, obrigando-o eventualmente a castigá-la e tudo isso. Não, a Madeleine era assim aquela menina muito bem comportadinha, mas que a cada acesso de cólera dele, até diz-se que ela era como um barco à deriva no mar e que sussurrava. E, portanto, daí ela provavelmente ter primeiro feito mais ou menos com que o pai aceitasse o Marin Marais como eleve, como aprendiz, e porque ele primeiro recusou e depois, passado um mês ou não sei o quê, com alguma interferência dela, ele voltou a dizer, porque aquilo que o Marin Marais não queria, embora ele não fosse realmente uma pessoa, um bom executante, portanto não é um bom executante, ele podia ser um bom executante, não tinha era rasgo, portanto não tinha arte, digamos. Quando ele acede a que ele tenha aulas com ele, porque ele não queria ser como o pai, ele não queria ser sapateiro, porque o pai, pelos vistos, era sapateiro. E ele dizia, o Monsieur Sainte-Colombe dizia: os meus amigos são as recordações. Porque era nesse mundo que ele vivia. Ele acabou por nunca passar, embora sendo reconhecido, ele nunca quis sair desse mundo, portanto, do isolamento, eventualmente até da procura, não sei, o filme não dá para perceber, afinal, o que é que... talvez seja essa questão da arte que ponha as pessoas que só se interessam pela arte e não por a fama, que seja isso que... É o belo como consolação. Exatamente, deve ser isso. E ele dizia, procura o arrependimento e o pranto. Todas as músicas dele são muito densas, não têm nada de alegria, realmente têm todas essas... são uma reprodução do humano, sem dúvida nenhuma, bastante são profunda. Muito belas. Muito belas, sim. É um pouco como Cohen, não é? Sim. A música, uma boa parte da música dele também é assim, de alguma forma, triste. Sim, um bocadinho. Não é? Angustiante.
E, no entanto, aquela tristeza é quase que um bálsamo, não é? Há pessoas que ficam muito tristes ao ouvi-la, pelo menos de antes. Eu lembro-me, quando era mais jovem, de haver gente que não gostava do Cohen porque ele era triste e que ficavam... Mas eu penso que eles não descobriram que aquela tristeza era uma tristeza consoladora, não é? Que faz recordar um pouco, às vezes, um poema do Vinícius de Moraes. Uma vez escreveu qualquer coisa parecida assim, que uma mulher, para ser verdadeiramente bela, tem que ter qualquer coisa de triste. Se calhar também um homem, não sei. Obviamente, eu achava que sim. Provavelmente também isso não se aplica só às mulheres. O poema do Vinícius de Moraes é dedicado à mulher. Precisamente para mostrar como às vezes a beleza não está na superficialidade, sim, não está na ligeireza, né? Mas está nessa profundidade, nessa capacidade de nos transcendermos, através até da dor e do sofrimento. Sim. O Cohen tem uma das canções que eu particularmente gosto, que é Going Home, ou seja, ir para casa. E que é também isso, quer dizer, é o voltar a casa sem filtros. Provavelmente pode-se supor voltar a casa, antigamente, dos pais, da juventude, da infância, ou voltar a casa quando se entrega a alma ao Criador, ou assim, quando se vai e sem desgostos, portanto, um bocadinho também despojado, e no sentido de feliz consigo próprio, quer dizer, em unidade consigo próprio, sem ter que se distorcer, sem ter que fingir. É também mas com esse pendor sempre um bocadinho triste. Sim, mas para isso, e mesmo nessa música, acho eu, se bem me lembro, que ele tem que deixar o outro, que é ele também. Sim. O outro lado mundano. Sim, ele diz mesmo que fala muito bem com essa outra pessoa que é ele, com o Leonard, que ele diz mesmo com o Leonard. Porque o Leonard faz aquilo que ele diz que ele tem que fazer. Este filme teve vários prémios. A música, para além de todas as peças de Monsieur de Saint-Colombe, também tem alguém que fez a música, é um Jordi Savall, que é um músico da Catalunha, que também, curiosamente, foi casado com uma soprano, Montserrat Figueras, que morreu há 2 ou 3 anos. Sim. E ele é um executante enorme também, precisamente deste instrumento, que é um instrumento estranho, não é? Não é violoncelo, é uma viola, mas uma viola diferente, que se chama viola de gamba. Também é um nome engraçado. E a música do filme é dele, do Jordi Savall. E teve uma série de prémios no correspondente ao Oscar, que é o César, não é? Do filme francês, que é engraçado porque foi instituído em 1976 e que se chamava César do melhor filme, e agora, desde 2013, chama-se César do melhor filme francês. E as condições para receber este prémio, já era antes e continua, tem que ter sido estreado no ano anterior a que é atribuído o prémio, e tem que ter estado em exibição, pelo menos durante 7 dias, num cinema qualquer, um cinema público da zona de Paris. Eu tinha uma pergunta a fazer em relação às suas obras, que era... publicou esta obra de poemas que eu acho extraordinária, e esteve imenso tempo sem publicar mais nada. Esta obra foi publicada em julho de 1993, em verso. Porquê é que abandonou os versos? A próxima obra que publicou foi Um Elogio da Fragilidade, alguns anos depois, mas é prosa.
Pois, não sei. Se calhar porque eu acreditava quando escrevia os poemas que podia salvar-me, ou que podia salvar o mundo, ou que podia, né? Que o poema era uma arma, entre aspas. E é? E é? Pois, eu se calhar descobri que não. Quando Pois é muito, capaz. quando muito será uma arma de salvação pessoal, não é? Não sei, não tenho bem a certeza. Sei que de repente quis aventurar-me numa ficção, porque de alguma forma, não sei se a Elisa reparou, alguns poemas são quase como que a expressão de um personagem, né? Sobretudo ela, Sim. né? Sim. Então pronto, tentei experimentar como é que ficaria, como é que resultaria, em vez de ser essa busca, se ter como veículo a poesia, ter, através de 3 ou 4 personagens principais, ter a ficção, ter o romance. E foi esse, quer dizer, foi isso. Depois tentei passar para o teatro. E, entretanto, ainda há um outro que não está publicado, que é em forma de diário. E pronto, e chega a descrever que há livros a mais do mundo. Não, mas parece-me que não, quer dizer, há livros, há muitos livros, e penso que, inclusivamente, agora até não há nada falta, apesar de internets, apesar de eras digitais e não sei o quê, acho que há um boom de livros. As pessoas continuam a achar que têm, e acho que acham muito bem, tem que ser uma coisa manuseável, quer dizer, tem que ser uma coisa mais pessoal, que a pessoa tenha acesso talvez sem tanto intermédio, como é o caso de um computador ou de um laptop ou de outra coisa, outro equipamento qualquer digital. A pessoa precisa de sentir o livro, precisa, acho eu. Portanto, acho que não há livros a mais. Há de facto alguns temas que são agora muito atuais e que toda a gente pretende escrever livros de autoajuda e coisas desse tipo. Acho que isso está a proliferar de uma maneira horrorosa. Milhões e milhões de livros. Não há Sim, tempo. claro E depois que não sim. temos tempo Claro para que ler. sim. Não temos tempo para ler. Penso eu, os que são importantes e fundamentais. Não era bom regressar à leitura dos autores gregos, à leitura dos autores romanos? Mas todos esses terão público. Agora, também talvez não seja tão... Porque isso também nem toda a gente tem acesso a esses livros, do ponto de vista da pessoa. Quer dizer, nem toda a gente mete o dente nos gregos ou nos romanos ou mesmo não, mas na podiam filosofia. porque queriam descobrir que são autores. Sim, mas já é uma esta já estamos numa época em que isso já não é, já só é para os eleitos, dá-me a Pois, mas impressão. é pena. Pois claro que é muita pena. Pena. Mas também nós penso que todos caminhamos um bocado para isso sem um bocado descuidadamente ou não sei, mas não cultivamos esse tipo de fruição também, quer dizer, ou não passamos, não fizemos assim tantos leitores como isso. Pois também se deixou de ensinar nas escolas Isso, autores claro, gregos, claro. Né? E outros. E mesmo portugueses. Sim. De modo que, de qualquer modo, né? Há escritores com muita imaginação. Eu não tenho imaginação. Né? Eu tinha esses personagens, né? Um pouco como o Siddhartha, né? Se reparar, falam quase todos do mesmo. E pronto, disse o que tinha a dizer. Agora, ainda tenho um por publicar, né? À espera que... Ok. E depois fico à espera também. Fecha-se. Há tanta coisa para ler. Também, mas não deixou de fazer poesia, ou sim? Deixei. Isso será talvez o único sonho que talvez, à medida que os anos vão passando, talvez regresse à poesia. Porque não... Mas ainda tem alguns na gaveta, ou não? Alguns. Pronto, aqui foi. Esse livro representa apenas uma recolha de um
conjunto de escritos da autora. Ok, então ficamos à espera de poder ler mais alguma coisa sua. Pois, talvez. Não sei. Ok. Tenho então que lhe agradecer imenso a sua presença aqui. Muito obrigada por se ter deslocado até nós para eu que conversar agradeço. comigo. E despeço-me de si e das nossas e dos nossos telespectadores até ao próximo mês, no dia 19. Não se esqueça, esteja connosco, a vossa Elisa Maria.